Boa noite, Igreja Aliança Restaurada. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Hoje estamos um momento aqui estamos no livro de Tiago. Então, assim, nós queremos hoje explorar mais, cascavelhar mais essa palavra tão rica. Rica e, ao mesmo tempo, inesgotável. Vamos orar. Amado Pai, te louvamos, exaltamos, te bendizemos, Senhor. Colocamos de Ti, Pai, nossas vidas, Senhor, para ouvir a Tua palavra, Pai. Espírito Santo, toma a frente agora, toma cada um agora de nós, Senhor. Quebrando o nosso coração, Pai. Deixa a terra fértil do nosso coração, Senhor. Que a Tua palavra venha ser semeada, Pai, e venha produzir frutos a 30, 60, 100 por um, Senhor. Também, Pai, bloqueamos todo e qualquer, Pai, retaliação contra nossas vidas, todo e qualquer intento do inimigo, bate em retirada agora em nome de Jesus, toda e qualquer obra dele, Pai, bate em retirada em nome de Jesus. Nós selamos aqui esse ambiente com a Tua palavra, Pai, que seja servido o banquete celestial, Pai, aqui neste momento, Pai. Abençoa também, Pai, que estão nos assistindo, Pai. Entra, Senhor Deus, no seu lar, Pai, e faz morada, Pai, em cada um que permitir a Tua presença, Senhor Deus. Assim nós te pedimos, te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Que susto. Hoje, queridos, estamos trabalhando o tema desse mês, o livro de Tiago, como falei, né? Então, se hoje teremos o tema explorando, né? Esse tema tão rico também. Fé sem obras é morta. Amém? O texto base está lá em Tiago 2, 14 a 17. Assim está escrito. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem com falta de roupa e necessitando de alimento diário, e um de vocês lhe disser, vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhe dão o necessário para o corpo, qual o proveito disso? Assim também a fé. Se não tiver obras, por si só está o quê? Morta. Então, amados, nós vivemos esses dias, muitas pessoas, né? Que dizem o quê? Ter fé. Mas vive de uma forma totalmente contrária. Ela não vive uma fé transformadora, que é essa que nós vivemos. Amém? Se você não vive hoje, você vai viver a partir de agora. Olha a palavra, você falou amém. Então, há pessoas que frequentam a igreja, cantam, levantam as mãos, conhecem os versículos, mas continuam espiritualmente o quê? Paralisadas, estagnadas, emocionalmente destruídas e sem frutos visíveis de transformação. Eu vejo muitas pessoas que dizem, rapaz, o fulano tal é obra, rapaz. Ei, mostra as obras primeiro. Não é? Você quer saber se uma pessoa tem maturidade na fé? Olha as obras dele. É como você olha para uma árvore. Saber se a árvore ela é boa, se ela produz frutos bons ou não. Olha, come o fruto. Você vai saber se a árvore é boa. Você não precisa saber, como eu sempre falo, né? Se você pegar uma furadeira, furar o caule dela e puxar a seiva e levar para o laboratório, saber se a seiva tem muito ou pouco nutrientes. Não, só basta olhar para o fruto. É assim que é a nossa vida. Então, Tiago nos confronta com uma pergunta poderosa. Estou tentando aqui achar aqui o livro de Tiago aqui. Que achei, glória a Deus. Que proveito há em dizer que tem fé se não houver obras? Ei, amado, se você tem fé, eu sou um homem de fé. Não, eu sou uma mulher de fé. Ei, você tem obra? A grande verdade é, a verdadeira fé
produz o quê? Movimento. Como aqui a Aline falou no Aliança News, né? Nós somos uma igreja em movimento, porque nós temos fé. Amado, você olhar para a nossa circunstância, às vezes, olhar para as situações da nossa igreja aqui, só pela fé mesmo. Nossos pastores, que eles sempre falam, né? Porque vocês não conhecem a fundo, né? Assim, os detalhes que acontecem. Né? Tem coisas que nós vamos, rapaz, vamos para frente. Sem ter nada. E aí Deus vai honrando. Porque Deus honra a nossa fé. Porque a fé viva é a fé certa. Porque existe a fé certa e a fé errada também. Então, a fé viva produz transformação. A fé viva gera frutos. A fé viva muda comportamentos. A fé viva restaura a alma ferida. Então, hoje, Deus quer nos mostrar a diferença entre a fé morta e a fé viva. E mais, Ele quer restaurar pessoas emocionalmente cansadas, abatidas e espiritualmente o quê? Paralisadas. Você foi paralisado por alguma palavra de algum irmão? Se você viu alguma coisa que você foi ver erros humanos e você se impressionou por causa disso, te paralisou por alguma seta do maligno, de medo, de preocupação, hoje é o dia de você ligar na cruz de Cristo. E exercer o quê? Transformar a sua fé que está morta em uma fé viva. Então, quero explorar com vocês 4 pontos desse texto riquíssimo. Primeiro ponto é, a fé morta é apenas o quê? Discurso, mas não transformação. É aquela pessoa que só fala, só vive da boca para fora, mas não vive da boca para dentro. Tiago fala sobre pessoas que dizem ter fé. Observe que ele fala que de quem vive a fé, mas não de quem apenas o quê? Fala dela. Então, o que é importante é viver. Como o Roberto aqui falou muito bem aqui, explorou muito bem na quarta-feira passada, é o quê? É a prática. A fé viva é aquela que você pratica diariamente. Não ocasionalmente, mas diariamente. Então, há uma fé em que está na boca, mas não está no coração. Em que está no discurso, mas não está nas atitudes. Jesus falou sobre isso. Mateus 15:8. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, muitos sabem o quê? Cantar. Muitos sabem pregar. Muitos sabem postar mensagens no Instagram, citar versículos, ver pregação, fazer um corte da pregação e manda para o outro irmão, pensando assim, olha aí como eu tenho uma fé bonita, eu tenho uma fé viva. Mas, meu amado, aquela pessoa não tem aquela fé. Ele quer viver o quê? Vive uma vida de armadura. Ele bota uma armadura de evangélico. E nós não precisamos ser apenas evangélico. Na Bíblia você viu alguma coisa assim, Jesus falando, alguma vez você falou assim, mas você precisa ser evangélico? Você precisa ser crente? Tem algum lugar na Bíblia? Tem? Gostando de ver, o pessoal está afirmando que não, e é verdade. Então, você precisa estar na palavra, estudando. Verdade, não tem. Por quê? Ele lhe mandou o quê? Seja o quê? Os meus discípulos. Ou seja, imitadores. Mas não consegue o quê? Perdoar, amar, servir, obedecer e principalmente permanecer firmes. A fé morta é uma fé teórica. Ela emociona no culto, mas não sustenta na segunda-feira. É oba, oba, lá, 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 no domingo,
se entrega, vai para o culto, isso, aquilo, levanta a mão e papai, hoje eu vou fazer isso, a partir de hoje eu tomo uma decisão. Mas na segunda-feira, na primeira oportunidade, ela não exerce. Ela se cala, ela vai ao contrário, ela é submetida à retaliação do inimigo. Por quê? Porque a fé, meus amados, ela é o quê? Você ir, a palavra de Deus fala o quê? Que a igreja do Senhor, ela baterá, ela arrombará as portas do inferno. E o inferno não prevalecerá. É essa fé que nós precisamos ter. Por quê? Porque o maior do que está em nós é do que está no mundo. Eu falei isso aí. Foi. Então ele grita, aleluia, glória a Deus, mas não consegue vencer o pecado escondido. Ele fala de Deus, mas não vive Deus. É igual o quê? Um corpo sem vida. Um corpo morto ainda possui o quê? Olhos, mãos, pés e o quê? Até a aparência humana, né? Mas não possui vida. Assim também a fé morta. Ela possui aparência de espiritualidade, mas não possui vida espiritual. Pode existir liturgia sem presença, culto sem arrependimento, religiosidade sem transformação. Amém? A fé morta, queridos, paralisa a vida emocional. Muita gente vive uma vida só o quê? Fisicamente, no reino natural. E Paulo lhes adverte assim, rapaz, se você vive Jesus apenas para essa vida, que pobreza é a sua fé? Mas morta emocionalmente. Sorri por fora, mas está quebrada por dentro. Então, pessoas cansadas, decepcionadas, desanimadas, principalmente, sem esperança. E o problema não é a ausência do culto. Ela vem para o culto. Não perde um domingo, não perde uma quarta-feira, mas está aqui no culto. Mas ela não tem o quê? Presença de uma realidade espiritual genuína. Por quê? Eu já falei várias vezes aqui, rapaz, nós não precisamos vir para o culto só para receber. Nós temos que mudar nosso coração. Eu vou receber uma palavra. Não, eu vou porque o pastor tal. Eu vou ter que receber essa palavra. Porque ele vai falar uma palavra que vai mudar a minha vida. Pode até acontecer, amados. Você faz parte do culto também. Mas esse não é o objetivo principal. Qual é o seu desejo do seu coração? Tem que ser você como discípulo. Eu vou para o culto porque eu vou dar culto. Eu vou dar. Eu não vou para receber. Se eu receber, glória a Deus. Aleluia, né? Mas se eu não, eu vou para dar. Vou dar oração, vou aumentar a fé do meu irmão, vou dar um testemunho, vou enriquecer o próximo. Por quê? Porque a palavra de Deus falou o quê? Que a vida cristã não é sobre si, é sobre o próximo. E para tanto, nós precisamos estar o quê? Bem fortes. Então, o problema não é a ausência do culto, é a ausência de vida espiritual genuína. A fé morta gera conformismo, acomodação, frieza espiritual, desistência e incredulidade. E emocionalmente a pessoa vai morrendo aos poucos. Provérbios 17, 22 diz: o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a cercar os ossos. Queridos, o diabo, ele tenta atacar. Primeiro, a esperança. Depois, a fé. E depois, os sonhos. Por isso, Jesus nos alerta em João 10:10, o quê? O ladrão vem para matar, roubar e destruir.
Mas eu vim para dar vida e vida em abundância. Então, amados, convergindo a tentativa do diabo, fica assim a matemática. Roubar o quê? A esperança. Matar o quê? A fé. Destruir o quê? Os sonhos. Amém? Vamos ver que é o exemplo de Elias debaixo do zimbro. Em 1 Reis 19, Elias venceu o profeta Baal, os profetas de Baal, viu o fogo cair do céu, viveu milagres extraordinários. Mas só, eu queria que ele fosse igual a Elias. Mandava separar 2 altares, só sua ele aí. 2 altares aqui, ó, de Baal e o do Senhor. E na hora que o Baal fez aqui, preparou tudo mais, fez aquilo lá, e ele só olhando. Rapaz, pode, vai, grita mais alto. Grita mais alto, que eles estão dormindo, então, os deuses, né? Mas quando ele fala assim, rapaz, o Senhor toca fogo, e vem fogo do céu. Ele dá fogo do céu e mata todas as pessoas, os profetas de Baal que vinham contra ele. Queriam matar ele. E mesmo assim, queridos, sabe o que aconteceu depois? Ele entrou em crise emocional. Sentou-se debaixo de uma árvore e pediu o quê? A morte. Amados, cada detalhe, cada milagre que ele presenciou, ele ainda passou por isso. Eu fico assim, rapaz, como é que você viu um negócio desse aqui para mim, irmão? Bastar só um exemplo desse aqui, só um acontecimento, imagina vários. Né? Então, isso nos ensina o quê? Grandes homens de Deus também enfrentam guerras emocionais. Mas Deus não abandonou Elias. Ele alimentou Elias, ele fortaleceu Elias, falou com Elias e restaurou Elias. Amém? Feito este início acerca de uma fé morta, agora vamos ver o quê? Uma fé viva. Que é o que nos interessa. Porque primeiro a gente botou o quê? O que não é fé. Agora vamos ver o que é fé. E vamos aqui para o tópico 2. A fé viva produz o quê? Ação. E amado, se você está parado, sentado no banco, se você não está fazendo nada, sinto muito. Você está com a fé morta. Mas nós não, eu creio que aqui na igreja ancestral não tem nenhum cristão, nenhum filho de Deus, nenhum discípulo nessa condição. Amém? Então, vamos correr. Vamos correr, vamos movimentar. Porque o Tiago declara, a fé, se não tiver obras, é o quê? Morta. Deixa eu dizer uma coisa, as obras não salvam. Isso é o que mais bate do lado de outra religião, que é o espiritismo. Os espíritos, eles creem de corpo, alma e espírito, que se eles fizerem obras, as obras eles vão o quê? Vão fazer com que o espírito deles evolua de uma forma que na outra encarnação eles vão nascer melhor. Ou, outro exemplo, pessoas que não matam nem uma barata, não faz mal a ninguém, mas ela faz o bem, ela faz caridade. Não, eu não preciso ir para a igreja, não. Eu não preciso de Jesus, não. Eu faço o bem. Toda vez que passa isso aqui, bate na minha porta aqui, eu entrego uma comidinha, eu entrego uma cesta básica. Vai ser salvo? Exerce a fé? Não. Mas as obras revelam uma fé salvadora. A verdadeira fé produz o quê? Frutos inevitáveis. Jesus disse, pelos seus frutos os conhecereis. Mateus 7,16. Então, queridos, quem realmente encontrou o Cristo, muda, cresce, amadurece, perdoa. Luta contra o pecado, desenvolve amor e o quê? Principalmente, serve pessoas. Não tem como você querer imitar Jesus Cristo se você servir pessoas. Não tem.
Veja Isaías 43, 1 a 5. Mas agora, assim diz o Senhor, que o criou, ó Jacó, e que o formou, ó Israel. Não tenha medo, porque eu o remi. O que é remir? Eu te resgatei, eu te comprei. Eu chamei pelo seu nome. Você é meu. Glória a Deus. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando você passar pelos rios, eles não submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará, as chamas não atingirão. Porque eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. O que é Salvador? Significa o quê? Não é salvar de ser Salvador como Jesus, não. É de tirar, de eliminar, de salvar dos problemas. De libertar, entendeu? De tirar, de evitar os problemas. Esse é o sentido desse Salvador. Dei ao Egito em resgate por você, e a Etiópia e Seba para que você fosse meu. Olha o preço do resgate aí. Comprou aí, ó. Visto que você é precioso aos meus olhos e digno de honra, e porque eu o amo, darei homens por você e povos em troca de sua vida. Povos em troca de uma vida. Não tenha medo, porque eu estarei com você. Ele está falando aqui que não vai te livrar de problemas, não. Ele está falando que você vai passar pela água, você vai passar pelo fogo, você vai fazer isso, aquilo. Vou estar comigo. Amém? Então, como exercer uma fé viva diante das circunstâncias? É isso que nós precisamos aprender. Na verdade, como reagimos diante de certas circunstâncias, dirá se temos uma fé viva ou uma fé morta. Exemplo disso está lá em Provérbios 24:10. Se você se mostra fraco no dia da angústia, é porque a sua força é pequena. Ei, amado, quando vier a angústia, você tem que fazer o quê? Você tem que tomar uma dose do alto. No que vier, sentir angustiado, agora que eu vou meter a pancada. Amém? Então, o que você vai fazer com a circunstância é que vai dizer se você tem a fé viva ou a fé morta. Deixa eu dar aqui uma dica. Quando você vier aquele baque para cima de você, você tem que dar 2 baques contra. E isso Deus nos mostrou. Existe um sentimento que Deus fala assim: irai-vos, mas não pequeis. Ira é pecado? Não. Agora, com quem você vai se irar? Sim. Com quem você vai se irar? Sim. Então, a ira, quer dizer, é uma reação, é uma força que tem dentro de nós, que é exatamente quando vier a pancada, você vai dar 2 pancadas, pronto. Eu sou irado com o pecado, mas eu amo o pecador. Eu sou irado com corrupção, mas eu amo o corrupto. E para isso eu quero definir vocês a fé. O que é fé? O que é fé? A melhor definição de fé, mas está lá em Hebreus 11:1. 1:2, na verdade. Ora, a fé é o quê? A certeza de coisas que se esperam. A convicção de fatos que não se veem, pois, pela fé, os antigos obtiveram o quê? Bom testemunho. Substitua aí bom testemunho por boas obras. As obras são nossos testemunhos. Como é que você vai dar o testemunho se você não tiver obra?
Certeza, queridos, no grego é a palavra upostasis, que significa, sabe o quê? Ato de colocar ou estabelecer sob. É uma coisa que você bota embaixo. Aquilo que tem um fundamento, é firme, aquilo que tem existência atual, substância, ser real, ou qualidade substancial, natureza de uma pessoa ou coisa, estabilidade de mente, firmeza, coragem, resolução, confidência, forte confiança, segurança. Eu quase que eu ia mandar para o Yuri, mas eu foi tão aperreado já tarde que eu ia pedir para passar aquele filme do Indiana Jones, que ele joga, ele está no, acho que no 3, eu acho, que ele chega lá no finalzinho, ele vai pegar o Santo Graal, que tem nada a ver com religião, só para ilustrar, que ele vai ver o abismo e ele tem que passar porque ele tem um encontro com o pai dele. E ele pega assim, rapaz, eu vou. Eu não vou. Aí ele vai, olha que ele bota o pé, aí vem uma pedra. Epa, ponto, essa aqui é a melhor definição de fé. Ela, não estou vendo, mas quando eu boto o pé, ela aparece. E aí, filhos? Convicção. Convicção no grego é elegchos. Isso significa, sabe o quê? Verificação, pela qual algo é provado ou testado. Então, amados, certeza e convicção é a fé. Eu acho lindo, sabe por quê? Porque é o seguinte, ó, quando eu tenho certeza das coisas que eu vou esperar, mas não é esperar, não é de usar os braços e armar uma rede, tomar água de coco e sombrar água fresca, não. É esperar de você correr atrás, você fazer por onde. Por quê? Porque o nosso Deus é o quê? Ele é fiel. Toda atitude sua vai se corresponder a uma resposta. Como é que você quer? Nós falamos aqui que requer uma ação, a fé viva. Você quer esperar uma coisa contrária? Aí a palavra de Deus fala o quê? De Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Então nós precisamos plantar. E ele dá o crescimento, dá o rega, né? E ele dá os frutos. Então, queridos, a fé viva faz o homem se levantar. O paralítico de Betesda estava há 38 anos caído. Jesus perguntou, você quer ser curado? Óbvio, né? Não está doente, 38 anos, quer ser curado. Mas Jesus quer dizer que é o que ele quer, você sabe o que é a sua posição. Ele pergunta. Ele não vai invadir a sua vontade. A sua vontade tem que estar de acordo com a dele. Jesus perguntou, você quer ser curado? João 5, 6. Quando Jesus liberou a palavra, levante-se. A fé daquele homem fez o quê? Produziu uma ação. E o que aconteceu? O milagre. O milagre é exatamente a resposta dele à palavra de Deus. Não é a cura em si, foi a resposta que ele deu. Quando Jesus curou aquele homem, lá estava organizado, aquele homem da mão ressequida. Ele chegou lá e disse, rapaz, eu quero curar. Jesus curava, a maioria das curas de Jesus é no sábado, né? Só para dar o temperozinho. Rapaz, vocês gostam de religiosidade? Pô, vou quebrar aqui. Ei, ele mandou assim, levanta a mão. Ele levantou a mão. O ato dele levantar já estava curado. Por quê? Porque ele reconheceu antes a voz do Senhor. Esse que é a fé. Então a pessoa esperando Deus fazer tudo, enquanto Deus as espera se levantarem. Você está nos assistindo em casa? O Senhor está dizendo assim, saia do sofá. Vá em frente. Bote os planos em frente. Teus sonhos. Não bote para debaixo dentro da gaveta, nem debaixo do tapete. Deus vai realizar os seus sonhos. Aí você precisa dar o quê? O primeiro passo. Terceiro ponto.
A fé viva traz restauração emocional. A fé viva não nega a dor, mas vence a dor com a presença de Deus. Está doendo? Mas Deus está me curando. Está doendo? Mas Deus vai me levantar. Está doendo? Isso, entendeu? Essa é a resposta que temos que dar. Não importa o que aconteceu, não importa se foi fulano, não importa. Deus vai fazer a parte dele. Amém? Então observe que Davi conversa com a sua própria alma. Observe, a fé viva confronta o desejo. Ixi, rapaz, acho que isso aqui ficou fora do script aqui. Erro do digitador. Vou falar aqui com ele aqui. Quer dizer, a fé viva confronta o desânimo, resiste à desesperança, luta mesmo chorando. Deus ainda restaura pessoas quebradas. Aqui, que tem vários vasos que foram quebrados. Amém? E cada vez mais o Senhor vai quebrando e vai fazendo, até no processo. Jesus declarou em Lucas 4,18: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Então talvez exista alguém aqui, cansado, emocionalmente ferido, decepcionado consigo mesmo. Poxa, rapaz, perdi a oportunidade. Como é que eu faço um negócio desse? Frustrado espiritualmente, mas hoje Deus está dizendo assim: eu ainda restauro corações. Queridos, a fé viva se manifesta mesmo em meio à dor. A mulher do fluxo de sangue sofreu durante o quê? 12 anos. Ela perdeu dinheiro, saúde, dignidade e esperança. Mas algo dentro dela ainda estava vivo. O que era? A fé. Ela disse: se eu apenas tocar a roupa dele, ficarei curada. Então, queridos, a fé viva é você estar acreditando mesmo quando tudo parece perdido. Quando eu tive um problema no meu ombro, e passei muito tempo, fui no médico, ele disse: rapaz, aqui, vou aplicar aqui uma injeção. Se não resolver a injeção, vai ter que fazer o quê? Vou ter que, a saída seria operar. E eu falei: rapaz, ele falando aqui, eu falei assim: está repreendido, vou não, o senhor vai curar. Deixei aplicar a injeção como o quê? Como uma forma normal, mas cirurgia não. E aí comecei. Foi em maio do ano passado, foi retrasado, sei lá, foi ano passado. Foi lá, foi batata, e eu sabe uma coisa? Eu não vou fazer, eu vou orar. E o Senhor vai me curar o meu ombro. E comecei, pegando aqui no meu ombro e orando. Ombro seja curado pelo poder que há no nome. Ombro seja curado. A cura veio instantaneamente? Não. Passou tempo. Passou tempo. Mas eu não desisti. Então, o Senhor vai curar, vai curar. Aí ele disse: rapaz, dorme de uma posição assim. Eu dormia assim, dormia assim. Aí comecei a dormir. Fui fazendo exercício, fortalecendo o ombro e não me desanimando. Pai, o Senhor vai curar. Do dia para a noite, entre aspas, eu fui cheio assim: rapaz, cadê esse ombro? Cadê a dor? Então, amados, é a fé. A fé tem que ter ação. Você não pode se desanimar. O fantasma orou em mim e eu não fui curado. Então, orou em mim e isso não aconteceu. Ei, é o tempo de Deus. Abraão mostrou fé quando obedeceu. Hebreus 11:8 diz: pela fé, Abraão, quando chamado o quê? Obedeceu.
Queridos, a fé viva é uma fé que obedece. Abraão, ele mostrou a fé desde o início. Não foi apenas quando levou Isaac para ser sacrificado, não. Quando ele saiu da parentela, ele exerceu a fé. Não é só você sair para um lugar, vocês nem saber nem para onde é que vai, você e a sua família. Quem é que tem uma fé dessa? Naquela época, ainda mais que não tinha, era tudo no meio do mundo, não tinha cidade, bem distribuídas, era praticamente vida de nômade, mais ou menos, né? Então, imagina só um negócio desse, você chega lá, pai, eu vou sair aqui, eu vou pegar minha casa agora, não, minha casa fica na minha casa, eu vou onde Deus me mandar. Foi essa prova, essa obediência dele. Então, a verdadeira fé não é emoção momentânea, é uma obediência contínua. Noé construiu uma arca antes da chuva, sem nunca ter chovido, sem cair uma gota d'água do céu. Josué marchou antes dos muros caírem. Carlinhos, ele não deu nem um prego no muro. O muro, ele vai falar que tinha o quê? Tinha uns 4 ou 5 metros de espessura. Tanto é tão largo o muro, tão grosso, que cabe até uma casa, que era a casa de Raabe, a prostituta, que foi citada logo depois aqui por Tiago. Também exerceu a fé. Pedro andou sobre as águas antes de entender o milagre. Ei, não querer entender milagre, não. Ande. Por quê? Porque no processo Deus vai explicar para você. Não queira entender Deus. Apenas querer o quê? Obedeça. Então a fé viva age antes de ver. Eu gosto muito assim, rapaz, existe eu tenho um trabalho, sei lá, algumas coisas que, chamado assim, princípio do vazio. Como é lógico. Se eu encher essa garrafa, cabe aproximadamente 1 litro de água. Vamos supor que ela cabe 1 litro certinho. Quase para transbordar. Se eu não esvaziar essa garrafa com um pouquinho, vai caber mais água? A água vai sair daí sozinha? Então, eu tenho que criar a possibilidade, bebendo mais água, para que eu possa botar mais água. Para que caiba mais água. Mas eu tenho então o quê? Ou então, vamos supor assim, eu estou carregando aqui água toda da torneira. Como é que eu quero pegar uma água purificada? Eu tenho que derramar na torneira e pegar uma água purificada. Então você tem o quê? Você tem que criar o vazio, que a proporção da tua fé sobre o vazio, Deus vai preencher. É isso que eu falei aqui em Hebreus 11:1. É a certeza das coisas que se esperam. Você tem um guarda-roupa. O guarda-roupa está lá, cheio de roupa lá. Lotado. Como é que vai caber mais roupa? Como é que você vai botar uma roupa nova lá? Você vai ter que tirar a velha. Então você tem que provocar o vazio da velha, vai deixar o vazio para vir nova. Quarto e último ponto. Como reacender uma fé que está morrendo? E amado, volte à presença de Deus. Volte à presença de Deus. Jeremias 29:13 fala assim: vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de alguma parte do coração? Quase todo o coração? Todo o coração. Aí tem um livro também chamado assim, rapaz, quando nada mais importar. Esse é o ponto. Você chega lá no todo o coração. O livro do Luciano Subirá. Até que nada mais importe. Pronto. Muito obrigado, meu ponto aqui. Até que nada mais importe, esse é o ponto. Que rapaz, não interessa se é família, não interessa se é acontecimento. Eu não quero mais saber, eu só quero é Deus. Por quê, Ben? Mas Ben não tem que pagar? Não. Claro, porque Deus é o quê? Nossa prioridade nessa terra. Depois de Deus é o quê? A família.
Mas se a família estiver no lugar de Deus, está errado. Está virando ídolo. Segundo, atitude para você reacender a sua fé. Alimente da palavra. Romanos 10, 17 está escrito assim: e assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Não é a palavra. Alguns tradutores trazem a palavra, mas a tradução mais correta é pela palavra. Por quê? Porque a pela palavra é um filtro. Se eu vou passar aqui, ó. Fala aí, fulano. Eu tenho que saber se eu estou ouvindo está de acordo com a minha fé. Está com a palavra da vida. Eu tenho que saber. Terceiro, abandone a acomodação espiritual. Ei, queridos, há milagres que só vão acontecer quando nós nos movemos. O leproso precisou ir. O cego precisou o quê? Clamar. Pedro precisou o quê? Sair do barco. Se ele tivesse passado a noite todinha, imagina aqui, Pedro passando a noite todinha reclamando, porque não pegou nenhum peixe, está no barco, lá no fundo do mar, o que ia acontecer com ele? Nada. Ia continuar sem nada. Quarto, cerque-se de pessoas cheias de fé. Existem ambientes que adoecem a alma, mas existem ambientes que reacendem a fé. Agora reflita comigo. Quanto tempo você tem de convertido? Quanto tempo você tem de convertido? O que sua fé já produziu? Você pode olhar para trás. O que foi que aconteceu já que eu fui? O que foi que eu fiz que no meu caderninho, se vamos supor que tivesse um caderninho do céu, está lá no livro das obras, que nós temos o livro da vida e o livro das obras, viu? Existe o livro das obras, lá no céu, lá, que nós temos, é o livro do galardão. Está lá. Quem foi alcançado pela sua vida? Aí responda por último. A sua fé é uma fé viva ou uma fé morta? Queridos, Jesus nos ensina que o evangelho é relacional. Jesus acolheu pecadores, curou enfermos, tocou leprosos, amados. Alimentou multidões, ouviu desesperados. O que você pode fazer então? Eu vou fazer o quê? Como é que eu vou aplicar isso? A fé cristã, ela deve exercer o caráter de Cristo. A fé cristã deve exercer o caráter de Cristo. Então, por fim, Tiago nos ensina o quê? Não basta dizer que tem fé. Eu preciso o quê? Viver uma fé viva. A fé viva produz o quê? Transformação, frutos. Sustenta na dor. Restaura emoções, reacende esperança e nos aproxima de Deus. Então hoje, o Senhor está chamando pessoas aqui a sair da religiosidade. Porque a religiosidade ela é tão perigosa. Por quê? Porque a pessoa faz o sistema faz pensar que uma pessoa ir para a igreja, frequentar culto, para a campanha de sei o que mais lá, do evento tal, do show da fulana de tal, que é gospel, papapá, faz a pessoa com a fé viva. Elas têm, inclusive, até roupas de evangélico. Roupa de evangélico. Não, eu sou evangélico. Ei, se eu te disser que está tudo errado. Isso é tudo religiosidade.
Agora, você tem uma fé viva. Eu vou cuidar de quê? Eu vou fugir da aparência do mal. Eu vou levar, vestir o caráter de Cristo. Por eu levar esse perfume de Cristo, eu tenho que andar, eu tenho que me comportar. Eu tenho que andar bem vestido. Eu tenho que cuidar daquela pessoa que está me vendo. Por quê? Porque não é sobre nós. Paulo fala, rapaz, não tem nenhum problema você comer isso aqui. Mas se você for comer e for fazer com que o outro fraco peque, é melhor você não comer. Ele fala isso. A nossa preocupação mais com o próximo do que com nós mesmos. Porque a gente, tudo pode, mas nem tudo me convém. Tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Então, se alguém estiver aqui emocionalmente cansado, espiritualmente frio, pensando em desistir, vivendo apenas de aparência, o Espírito Santo está te dizendo: ainda existe vida para você. Aquele que parecia morto, seu sonho, sua esperança, sua alegria, sua fé, Deus pode ressuscitar hoje. Então, assim como Jesus chamou Lázaro para fora do túmulo, Ele chama pessoas para fora da frieza, da dor, do medo e da incredulidade. Por quê? Porque hoje Deus não procura pessoas perfeitas, mas pessoas dispostas a obedecer, a voltar, a recomeçar, a viver uma fé verdadeira. Por quê, Ben? Porque a fé sem obra é morta. Mas uma fé viva pode transformar completamente a sua vida. Então vamos orar. Se levantar, por gentileza. Vamos orar aqui Se você concordar, você entra na oração. Se não, você fica à vontade. Essa fé reacenda de uma forma que Deus prometeu: não deixarei apagar o pavio que fumega. Se sua fé está só fumegando, esse é hora de acender. Amém? Hoje é dia de você tocar fogo, labareda de fogo. Assim como Elias orou: Senhor, toca fogo do altar. Ó, Senhor, toca fogo no altar do meu coração. Amém? Vamos orar. Repita comigo. Senhor, nosso Deus e Pai, aviva em nós uma fé viva, verdadeira e transformadora. Remove toda frieza espiritual, toda incredulidade, todo desânimo emocional. Restaura os cansados, fortalece os abatidos e reacende a esperança daqueles que pensam em desistir. Que não sejamos apenas ouvintes da palavra, mas praticantes. Levanta nesta noite homens e mulheres cheios de fé viva, cheios do Espírito Santo e cheios de coragem para obedecer a tua voz. Em nome de Jesus. E quem recebe e crê. Amém, amém, amém. Glória a Deus.